Recorte. Ahí está. No, primeiro é calcular qual é o valor dessa transferência, fazer este cálculo. Está um pouquinho mais bonito que eu coloquei aí. E segundo, explicar, tá? Para o cenário A, temos uma excedência, temos uma carência, como vocês gostam de dizer, de qualquer jeito entendível. Ou falta, ou precisa, ou satisfaz a demanda, etc., de tanto em tanto, tá? O que quer dizer que tem um desequilíbrio, etc., etc. De aí, já uma vez calculado e explicado que o seu resultado, tem que detalhar quais são os impactos que vocês estimam que podem ser observados através desses 4 cenários. Por exemplo, no caso da precipitação, pode ser que tenha uma inundação muito importante nos últimos dois cenários, uma seca com base nos dois primeiros cenários. E por quê? É a causa de quê? Tá? Vocês devem falar qual é a causa dessa situação. Tá? Ok, detalhe. Quais são as causas, ou não, as causas, sim, causas desses impactos observados ao longo dos 4 cenários. Então, é necessário. Finais, por exemplo, e ano após ano. Tá? Por exemplo, falando assim de dióxido de carbono, tá? Tem uma produção total de dióxido de carbono geral em todo o ecossistema, usando todos os cenários dessa bacia, os 4 cenários, um total de, não sei, 1 milhão de toneladas, tá? E isso quer dizer que tem uma produção total de 1 milhão de toneladas, tá? Somente falar isso, também, no caso, isso que significa? Vai criar uma contaminação, tá? E ano tras ano também quer dizer que no primeiro período, no segundo período, essa foi satisfeita ou não teve nenhuma excedência a causa de que tinha uma quantidade importante de cobertura vegetal boscosa, de floresta. Mas quando ela desapareceu e aumentaram os cultivos agrícolas nos seguintes 2 períodos, disminuiu a capacidade, diminui a capacidade de absorção, tá? Somente isso, uma questão bem geral, bem geral. Esta parte, para que vocês descansem um pouco da primeira parte e peguem um pouco mais de força e energias para a seguinte parte, tá? A terceira parte. Então, simplesmente falar disso, o que pode acontecer, uma coisa bem simples, uma inundação ou uma seca, uma contaminação ou não tem contaminação, tá? E também gostaria, se vocês eh, descobrem o que acontece quando tem menos nitrogênio e tem menos fósforo, o que acontece quando tem uma excedência de nitrógeno e uma excedência de fósforo, tá? Vou colocar aqui. E quando falam das causas, não, das consequências. A ver, esto está acá en español. Las consecuencias incluan os 4 biogeoquímicos. Tá, responder que acontece com excedência ou falência, pode ser a palavra falência? Quando falta alguma coisa, ou qual palavra usa melhor? Ausência? A falta, né? A ausência. Ausência.
Es con doble S, ¿no? Ausência. Ah, não, com mais. Ausência com ausência. Bom, só isso. Só isso. Tá uma questão bem simples, não? Bem curta. Somente eu gostaria que vocês coloquem nos cálculos, expliquem esses resultados e falem com essas consequências. Só isso. É bem curto. Então, aí deixo para a sua exploração, porque é bem simples. A inundação e a dióxido de carbono, vocês já sabem o que pode acontecer, contaminação, inundação, seca, etc. Tá? Mas o que acontece com nitrogênio e fósforo? Tá? Então, aí deixo para que vocês procurem informação do que acontece quando tem maior, ou quais são as possíveis consequências de uma excedência de nitrógeno, por exemplo, bem seja para a floresta, ou bem seja para os cultivos agrícolas, ou que pode, ou mais ou menos, imaginem o que acontece, por exemplo, se temos maior quantidade de nitrógeno e fósforo e ainda assim temos uma inundação, tá? O que acontece com essa água com muita quantidade de nitrógeno e fósforo? Tá, mais ou menos para que vocês imaginem um pouco isso. Isso é uma coisa bem curta. Bom. Professor, eu acho que eu deixei passar, eu não entendi na terceira esses números, 19 ponto, vírgula, 25, o que são na terceira questão. Na terceira, aqui. Questão mesmo, isso. São aqui, as transferências, por exemplo. As transferências ano após ano de H2O. Por exemplo. Então, por exemplo, aí fica uma transferência de 19.000, não sei quanto, outra de 25.000, não sei quanto, outra de 34, 38.000, tá? E outra de não sei quanto, tá? E aí vocês incluírem. Houve uma inundação, uma transferência muito menor, uma transferência muito maior, tá? De tanto em tanto, nestes anos, uma coisa assim bem contextualizada. Isso. Vou colocar assim. Por exemplo, somar as toneladas transferidas, 2 e 3. Essas são as coisas que vocês devem ter em conta no momento de detalhar este ponto. Levar em conta, não? Levar em conta o seguinte. Aí está. Mais ou menos que em um panorama bem corto. Isso no momento de falar sobre os comportamentos dos bioquímicos através dos cenários. Bom, perguntas, dúvidas, esclarecimentos que precisem. Algo, Renata, fala aí, como vês aí? Dúvidas? Tenho várias, mas depois eu incomodo os meus colegas, que eu acho que eles nem conseguem mais. Olha, eu incomodei os coleguinhas, mas me ajudaram um monte, bah. Se não fosse eles, bah, me ajudaram muito, 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 muito. Incomodei um de cada vez. E todos, assim, foram... Amo muito. Isso, ótimo. Eu fico contente que isso é importante. Bom, Márcia, podes falar aí. Tem esse microfone que hace ligar. Bom, assim, a minha dúvida... Bom, a gente vai começar pelo começo, né, da tarefa. Nós vamos receber os valores certos. Nós vamos calcular de acordo com aqueles valores para encontrar o déficit ou superávit das... Eu gosto mais. Isso, das coberturas, né?
Uhum. Então, a gente vai fazer mais uma conta de subtração e explicar se excedeu os valores, né? Se excedeu, ou se tem um déficit ali. Certo. Para, então, se for um superávit, vai ter um problema, uma causa, né? Ou pode ser uma enchente ou uma contaminação. Uhum. E se tiver um déficit, aí, por exemplo, na água é uma seca, mas se tiver um déficit por exemplo, no CO2, o que é essa consequência? Essa é uma boa pergunta que eu não sei te dizer. Isso é bem interessante. Imaginem, por exemplo, o que acontece, ou seja, as plantas precisam de dióxido de carbono, tá? Precisa, tá? O que acontece se temos um déficit de dióxido de carbono? As plantas não vão conseguir fazer a fotossíntese, tá? E essa fotossíntese é seu próprio alimento. Então, também não é uma questão de desaparecer o dióxido de carbono, tá? Todo está em equilíbrio por algum motivo ou razão. Mas acho que é muito difícil que isso pode acontecer, mas pode acontecer. Bom, Matheus, perguntas, fala aí. Pode perguntar. Professor, acho que as minhas dúvidas eu fui tirando na medida que você foi falando e eu fui tirando. Por enquanto, eu entendi a atividade. Agora vamos só ver quando a gente começar realmente a fazer, mas por enquanto tá ok. E o que acontece, por exemplo, Matheus, se temos uma deficiência de nitrógeno ou fósforos em um cultivo de milho, na cultura de milho? O que poderia acontecer? Bem, o nitrógeno e o fósforo, né? A gente pode ter principalmente uma perca da qualidade do solo, né? Porque eles são fundamentais, né? E vem muito da questão do adubo. Então, se a gente tem um solo pobre nesses bioquímicos, tem um solo ruim para a Um plantação. solo. Então, tem uma perda possível do cultivo e também a impossibilidade de cultivar em si mesmo, tá? Então, por isso também isso pode acontecer. Bom, Renata, aí veio que você está aí analisando bem. Vou parar o